O Museu Afro-Brasil, na sua vocação de um museu voltado para a arte, história e memória, abre essas comemorações de seus 15 anos de existência, homenageando São Paulo. Nada mais justo que homenagear São Paulo, a cidade que acolheu este museu. Essa exposição trata da transformação da cidade de São Paulo, daquela vila, retratada aqui no seu começo, primeira missa de São Paulo. Então trata do Anchieta, trata de como São Paulo foi mostrada e foi discutida através dos periódicos de São Paulo. E também trata dos artistas de São Paulo, trata dessa iconografia urbana, que é uma cidade que foi muito transformada e passa por momentos políticos de São Paulo, passa pelo quarto centenário, passa por Revolução de 32, passa por aspectos interessantes da criação do Liceu de Artes e Ofícios, mas, sobretudo, trata dessa coisa muito interessante que foi o suprimento de rotogravura do estado de São Paulo. Ali tem a vida de São Paulo artística através dos textos de Mário de Andrade, de Sérgio Villiers. Essa exposição volta também a olhar para o design de São Paulo. Tem aqui a poltrona do Flávio de Carvalho, a paulistânia de Paulo Mendes da Rocha, o Malvezê do Zanini, as tapeçarias feitas como cobertas de cama pela Regina Gomes de Graz, dos anos 20. Os tecidos e os desenhos da grande costureira que foi Maria Adelaide da Silva, que é uma costureira dos anos 20. Há um retrato dela feito por um pintor francês, o Jacques Leclerc. E tem uma coisa muito interessante, a correspondência que ela fazia entre São Paulo e Paris e trazendo modelos que eram, portanto, negociados em São Paulo na década de 20. Tem também as roupas do Denner, famoso Denner, e do Aparício Basílio da Silva. É uma exposição, portanto, bastante eclética. É uma exposição para ser vista devagar, para ser vista curtindo todas as suas nuances de uma cidade que transformou-se numa grande metrópole, que é muito rica, como todo esse conteúdo da história de São Paulo, dos poetas de São Paulo, da literatura de São Paulo, de um homem como Mário de Andrade, que foi muito importante como comunicador do seu tempo, como Oswaldo de Andrade, como Tarsila do Amaral, como os pintores do grupo Artistas Operários, que tem um artigo lindo do Mário de Andrade sobre esses artistas, e também um lindo artigo do Flávio Mota, que trata desses artistas, Rafael Galvez, Nick Carnicelli, De Fiore, Odetto Gassoni, artistas que fizeram a paisagem de São Paulo. Mas também tem a questão da segunda Bienal de São Paulo, dos artistas que ganharam um prêmio de Danilo de Preti, Odriozola, de Aldemir Martins, e que foi nesse prédio que aconteceu a mais importante Bienal Internacional de São Paulo, a segunda Bienal, e que veio aqui a Guernica, que chegou aqui enrolada num tubo que ninguém sabia o que era, e era a Guernica de Picasso, que tinha acabado de vir de Milão. Então, essa exposição trata de tudo isso, trata da música do carnaval, trata dos ranchos, da periferia, dos negros, dos funk que era um baile de brancos, né? Sobretudo decorados por Lezar Segal. A gente viu a participação do negro na imprensa, com jornais, com revistas, né? Teve um movimento de poetas negros, teve revistas muito interessantes como Voz da Raça e outras revistas, o Menelik, uma imprensa dedicada à questão negra. Posso destacar uma linha do tempo desde o seu começo, desde 1554 até 1954. Esse olhar do presente para o passado descobre essa São Paulo que não existe mais, mas que está na nossa memória. Garoa do meu São Paulo, timbre triste dos martírios. Um negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro. Passa e torna a ficar branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas finas, um pobre vem vindo, é rico. Só bem perto fica pobre. Passa e torna a ficar rico. Garoa do meu São Paulo, costureira de malditos, vem um rico, vem um branco, são sempre brancos e ricos. Garoa, sai dos meus olhos.